Olá, boa tarde. Está começando o programa Articulação ao vivo para você que está aí na unidade de saúde nos assistindo. Bom, mas antes de começar, eu gostaria aí de falar com vocês, né? Vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Porque só assim você poderá escutar aqui o tema de hoje que a gente vai falar e poderá participar também com a gente. Então vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, gente, e agora eu quero falar do tema de hoje para vocês, né? O tema é sobre reabilitação e amputação. Né? Então, se você tem alguma pergunta referente a isso, eu já vou te dar os contatos para você mandar a sua pergunta. Então, lembrando, o tema de hoje é sobre amputação e reabilitação. E aí, para você participar, é só você fazer uma ligação para a gente no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Não tem problema, pode ligar, cobrar, a gente quer que você participe aqui do nosso programa. Também, se você está conectado aí com seu celular, né, tem acesso ao e-mail, também você pode mandar um e-mail para a gente, ao tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Nós estamos aguardando então a sua ligação e a sua participação pelo nosso e-mail. E aqui do meu lado já está o Dr. Fábio Batista, que é médico ortopedista da Secretaria Municipal da Saúde. Tudo bem, Dr. Fábio? Tudo bem, Roberta. É um prazer novamente estar aqui nesse estúdio falando de um tema bastante interessante também. Muito obrigado. Com certeza. E doutor, para a gente começar, o que vem a ser uma amputação? Olha, Roberta, a amputação é um termo que vem de origem latina, vem do latim, né? E que significa, vem de ambi, que é em torno, e putatio, que é podar ou recortar, né? Então seria, o conceito seria, de amputação seria, né, contextualizando isso, seria a remoção, vamos falar obviamente de amputação de membro, de extremidade, né, de extremidades superiores, braços, mãos e inferiores. Então seria a remoção parcial ou total de um segmento dessa extremidade, desse membro, né? Na grande maioria das vezes a gente está se referindo a um gesto cirúrgico, se bem que existem aquelas amputações traumáticas, né? Bastante agressivas, onde se acontece já a remoção de uma parte do segmento num ambiente de acidente. Mas quando a gente tenta, a ideia hoje é a gente falar do procedimento mesmo, técnico, né? De remoção parcial ou total de um segmento da extremidade. E doutor, para quem não sabe, né, quais são as principais causas aí de amputação de membros? Bom, seguramente a principal causa, vamos falar de membros inferiores, que é onde mais a gente observa, né? A principal causa é uma complicação podal no indivíduo diabético. Essa é a principal causa, né? Então a gente sabe que o diabético ele tem neuropatia, ou seja, uma lesão do nervo periférico. Como desdobramentos, ele tem a perda da sensibilidade da planta dos pés, né? E como consequência disso, deformidades, limitações de movimento no pé associado a essa perda da sensibilidade, geram então aquelas famosas úlceras plantares ou mal perfurantes plantares, que na evolução do caso, se não manejado adequadamente, acabam se infectando e levando esse indivíduo para amputação. Então existem estimativas mostrando que ocorrem 2 amputações por minuto às custas de uma complicação podal. Então, indubitavelmente, a principal causa de amputação vem sendo uma complicação podal no indivíduo diabético. Existem outras causas também, como as lesões traumáticas, os acidentes automobilísticos, né? As lesões tumorais, grandes tumores que acabam evoluindo com amputações, lesões arteriais, ou seja, da parte circulatória que leva a irrigação para o pé ou para a perna, né? Malformações congênitas, que às vezes geram segmentos na extremidade nada funcionais, né?
Então essas são algumas das causas, possíveis de uma amputação de membro, né? Mas seguramente no mundo inteiro uma complicação podal às custas de um diabetes de longa data realmente desponta como a principal causa. Doutor, e para as pessoas saberem, às vezes as pessoas ficam até com medo. Poxa, eu não estou sentindo, eu estou com uma falta de sensibilidade nos pés. Já vai acontecer a amputação ou não? Não necessariamente, né? Veja que perder a sensibilidade já reflete para a gente uma evolução da doença. Então é necessário a gente investigar, avaliar, né? Ver o quanto desse nervo foi prejudicado e instituir medidas terapêuticas para prevenir uma lesão, uma ferida, uma infecção, um prejuízo na marcha e, obviamente, eventualmente, né, prevenir essa amputação. Então, não é porque tem um formigamento, uma dormência ou mesmo a ferida que essa extremidade está fadada a uma amputação. Não é bem assim. Hoje a gente tem estratégias de ações multiprofissionais visando a identificação precoce dessas alterações clínicas e otimizando o salvamento dessa extremidade, né? Veja como é importante esse doente ser inserido num grupo de ações multiprofissionais capacitadas, né? Esses são os grandes objetivos que nós que atuamos nesses segmentos procuramos desenvolver, né? Desde estratégias de conscientização, de orientação sobre a problemática. Isso é muito importante, o né? diagnóstico adequado, né? Não deixar escapar essas condições, né? Às vezes as pessoas falam, eu não tenho ferida, então eu estou tranquilo. Não é bem assim, né? Você pode já ter uma lesão no nervo, um grande prejuízo da sensibilidade, um grande prejuízo de uma boa posição do pé e, obviamente, o que coloca esses pacientes numa categoria de risco mais elevada, né? A gente academicamente costuma classificar esses pacientes em categorias de risco. Então, por exemplo, o indivíduo diabético de diagnóstico recente, sem neuropatia, sem alterações na sensibilidade, sem antecedentes de ferida, sem nenhuma grande deformidade no pé ou no tornozelo, né? Esses pacientes, e sem nenhum prejuízo da sua irrigação, da circulação, esses pacientes são considerados de risco para uma ferida, uma infecção e uma amputação, porém eles são enquadrados dentro de uma categoria mais, vamos dizer assim, mais inicial, seria a categoria de risco zero. Ou seja, risco zero entre aspas, porque não é tão zero assim. Existe a possibilidade de desenvolver uma lesão. E na outra extremidade são quadros mais complexos. Então, muitas vezes o indivíduo com a doença de base, no caso o diabetes, de longa duração, acima dos seus 10, 15 anos de diagnóstico, muitas vezes com grande dificuldade no seu controle clínico, né? Pacientes que já têm a perda da sensibilidade. Então, enquanto o indivíduo normal ele caminha na areia de praia, por exemplo, confortavelmente, esses pacientes, ele sai pulando de sombra em sombra, porque ele tem a sensibilidade preservada. O paciente que tem neuropatia, ele caminha confortavelmente sem perceber a temperatura hostil, e aí causam-se lesões importantes, né? Não raro a gente escuta, o meu vizinho falou para eu fazer uma salmoura, eu acabei cochilando, esquentei a água, botei os pés, quando eu acordei eu estava com 2 dedos necrosados ou o pé queimado, ou seja, ele não tinha condições de identificar a hostilidade daquela temperatura, né? Então esses pacientes que já têm a doença de longa data, que têm deformidades importantes que prejudicam a função do membro, que têm perda de sensibilidade, são academicamente classificados como categoria de risco mais avançada, mais adiantada, categorias de risco 3. Então eles são muito mais predispostos a ter uma lesão. E para cada categoria de risco, 0, 1, 2 e 3, existe uma proposta de monitoração clínica, de orientações, né?
E sempre lembrando que dá no 0, se não tomar cuidado, vai para o 1. Se não tomar cuidado, vai para o 2, né? Exatamente. Então isso é importante. E mesmo aqueles pacientes que eles estão na categoria de risco 3, não significam que eles vão ser amputados. Eles estão sob mais risco, mas ainda é possível, ser inseridos dentro de uma ação adequada, a gente ainda conseguir uma proteção e uma qualidade funcional satisfatória, né? Então isso é muito importante. Veja que a gente sabe que no mundo inteiro vão melhor aqueles pacientes que estão recebendo uma atenção interdisciplinar, a gente fala, né, ou multiprofissional, do que o indivíduo isoladamente. A gente fala que o indivíduo, por exemplo, que está sendo tratado por uma enfermeira isolado, isso não aumenta a taxa de salvamento de membros. Ou então esse paciente que está sendo tratado por um endocrinologista isoladamente, também não aumenta a taxa de salvamento de membros. Vejam que existe a necessidade deste doente estar sendo visto por vários, diversos profissionais, cada um atuando no seu segmento, né? Aquela história de cada macaco no seu galho, a gente acaba tendo um desfecho muito mais favorável no salvamento dessa extremidade. Com certeza, doutor. Chegou uma pergunta aqui da UBS Recanto Verde, em São Mateus, né? Até o seu xará, doutor, Fábio Siqueira. Ele pergunta assim: por que tem gente que amputa e continua sentindo dor ou sentindo o membro? O membro. Isso é uma situação bem familiar, né? É o que a gente chama de... isso vale a pena a gente diferenciar. Existe a presença do membro fantasma, ou a sensação fantasma, existe a dor fantasma e existe a dor no coto. São 3 cenários diferentes, né? O que seria a sensação de fantasma ou a sensação de presença do membro fantasma, né? É aquela percepção de que, apesar de amputado, aquela sensação de que o membro está ali. E esta sensação, ela é positiva. Por que positiva? Porque eu posso, por exemplo, estimular esse paciente durante uma fase de reabilitação, né? Por exemplo, ele teve uma amputação abaixo do joelho, né? E ele está, durante o programa de reabilitação, a gente fala para ele, olha, movimenta o seu tornozelo. Então ele está exercitando na mente dele que ele está movimentando o tornozelo dele, porque ele tem essa sensação de presença do membro fantasma, mas ele está trabalhando o coto. Ele está fortalecendo os mecanismos musculares e sensitivos do coto. É o que a gente chama de ginástica à distância, né? Ele está trabalhando um tornozelo que não existe mais fisicamente. Mas né? ele tinha percepção Mas antes, ele tem, né? então essa sensação ainda é um pouco... por que acontece isso? Parece que tem mais a ver com a modulação cerebral dessas sensações e da dor, né? Sem necessitar o estímulo externo. Então, essa sensação fantasma, ela é positiva. Agora, a dor, e quase todos os amputados, sobretudo amputados maiores, eles têm amputados maiores seriam amputações acima do tornozelo. Então, amputações no meio da perna, amputações no meio da coxa, né? Quase todos têm algum grau de percepção dessa sensação. E essa sensação também é importante na hora de usar a prótese. Porque o paciente amputado com essa sensação, ele domina mais a prótese. Parece que ele consegue controlar melhor a prótese. Então veja que a sensação fantasma, ela é positiva. A dor fantasma é um outro problema, né? Felizmente, é uma outra situação. Felizmente, muito poucos pacientes apresentam uma dor fantasma de difícil controle. Né? Ou que precisa, por exemplo, entrar com medicamentos, visitar especialistas em dor. Isso seria psicológico, doutor? Não é psicológico, isso é real, né? Está relacionado com a modulação cerebral da dor, a interpretação da dor cerebral. Né? Não é psicológico, não é uma dor psicogênica, o paciente não está nem louco e nem inventando. Né? E essa dor ela pode ter várias características, ela pode ser uma dor penetrante, ela pode ser sensações de torção, sensações de queimação. Né? E que o tratamento para isso, nas fases iniciais, é um trabalho de reabilitação precoce. Então, manobras de sensibilização do coto,
enfaixamento para trabalhar e amadurecer o coto, não deixar aqueles cotos inchados, né? Um trabalho de posicionamento adequado desse coto, para não deixar ele entrar em vícios posturais e contraturas que vão inviabilizar ou dificultar aqueles pacientes candidatos à protetização, né? E a tendência dessa dor fantasma é ir diminuindo com o tempo, né? De modo que a gente chega a ter um número significativo de pacientes em que eles relatam, às vezes, episódios esporádicos, né? Que às vezes estão em um ambiente coletivo com amigos, de repente ele tem aquela queixa, ai, meu pé, torce. E depois, no mesmo momento, fica todo mundo, como é que seu pé está doendo se não está... E acaba sendo um momento de descontração para todos, né? Felizmente, a minoria dos pacientes, eles precisam de uma intervenção mais agressiva, com coquetéis medicamentosos, com auxílio psicoterápico. Felizmente, é a minoria, né? E manobras mais agressivas, como se fazia antigamente, como recortar o nervo, ou cirurgias medulares, isso basicamente não se faz mais, porque não se mostrou eficientes no controle da dor fantasma. E existe uma terceira situação, que é a dor no coto. O que é o coto? Na verdade, é aquele produto residual pós-amputação. Então, se eu tenho uma amputação abaixo do joelho, o coto é aquele segmento. É um novo órgão que precisa ser tratado com carinho também, porque ele vai ser importantíssimo na restauração funcional desses pacientes, né? Então, a dor no coto precisa ser investigada. Por que ele está tendo dor no coto? Porque, por exemplo, existem saliências ósseas, existem alguma contratura muscular, existe algum processo inflamatório de pele, existem os neuromas, que são aquelas formações benignas na extremidade do nervo que é cortado e pode desencadear um estímulo nervoso. Então, a dor no coto é uma outra situação. Então, a gente tem três situações: sensação fantasma e presença de membro fantasma, o que é bom. Sim. É adequado, é bom para trabalhar na reabilitação, e as outras duas situações que não são tão boas, desde que persistentes, né? Então a gente precisa avaliar, precisa monitorar e avaliar, por exemplo, essa dor no coto, se é possível um controle só com medidas físicas, com fisioterapeuta atuando, ou só com manobras de sensibilização, ou mesmo com algum analgésico, né? Ou se a gente precisa intervir cirurgicamente para corrigir alguma alteração de técnica, alguma saliência que está fazendo pressão ou incomodando quando o paciente faz trocas de posições, né? Isso é importante, né? Isso é importante a gente estar atento. Ou seja, precisa ser investigado, né? Precisa ser investigado. Quer dizer, a dor no coto, ela retrata para a gente que alguma coisa possa estar inadequada, né? Se às vezes esse coto pode não estar tendo um bom suprimento de irrigação, ele pode ter alguma obstrução no seu segmento arterial e possa estar... né? Às vezes ele pode ter um processo inflamatório, infeccioso, que está se instalando. Então a investigação do cirurgião, né, acaba sendo importante para chegar a um diagnóstico e oferecer aí uma medida terapêutica mais apropriada possível, né? Com certeza. Bom, e você que nos está aí assistindo na Unidade Básica de Saúde, tem alguma pergunta sobre o tema de hoje, que é amputação e reabilitação, manda aqui pra gente, porque a gente está esperando. O telefone é o 9090 3129 9092. Pode ligar, cobrar, não tem problema, gente. 9090 3129 9092. A gente quer que você participe. Ou você também pode participar pelo e-mail tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Manda sua pergunta que a gente está esperando. Bom, doutor, e para a gente continuar aqui, chegou também uma outra pergunta da UBS Vila Ângulo, da Lapa. É da Larissa Xavier. Ela falou assim: fazer um tourniquet pode levar à amputação do membro? Bom, primeiro é preciso entender por que se faria esse tourniquet, né? Com que objetivo está sendo feito, né? É difícil imaginar qual seria a utilidade dele. Mas o tourniquet, ele pode sim, porque ele pode interromper
a irrigação desse membro. Se eu fizer um torniquete na raiz do dedo, por exemplo, na base do dedo, do pé, por exemplo, eu vou estar interrompendo o suprimento sanguíneo desse dedo. E eu posso levar esse dedo a ter algum tipo de sofrimento, né? Então, assim, não consigo entender qual seria o objetivo desse torniquete. Se falavam, né, quando haviam acidentes com animais peçonhentos, se eu fizesse um torniquete, eu podia impedir que o veneno viesse ou se disseminasse Sim. pelo... Né, isso está contraindicado, obviamente, não se deve fazer, mesmo nesses casos em que existe um acidente com animal peçonhento, né? A gente acaba, uma manobra dessa acaba complicando ainda mais as possibilidades de salvamento dessa extremidade, né? E existem os torniquetes, vamos dizer assim, terapêuticos que a gente faz enquanto cirurgião ortopédico numa cirurgia convencional. Então, às vezes a gente faz isso, mas são torniquetes com tempo controlado, com a pressão controlada. Esses basicamente não oferecem riscos de perda de extremidade, obviamente, né? São os torniquetes como instrumento para que a gente possa fazer uma cirurgia exsangue, que a gente fala, né? Mas é tempo controlado, pressão controlada, técnica adequada. Então, nesse caso, não teria. Mas um torniquete desses em casa, olha, eu machuquei o dedo, vou fazer um estrangulamento do dedo para ele parar de sangrar, a gente não vê isso como vantajoso, né? Isso pode, na verdade, acabar sendo prejudicial. Claro que uma lesão que está sangrando, ao invés do torniquete, você pode fazer a compressão. Exatamente. Né? A compressão, que é bem diferente de que um torniquete elástico, seja com uma bandagem elástica ou uma tira de tecido. Nesse sentido, a gente realmente não recomendaria. Com certeza. Bom, doutor, e para a gente continuar aqui, como a gente estava falando, né, dos membros que são amputados, quais são os cuidados que a gente deve ter depois? Né? Isso é importante, né? A gente vê, a primeira coisa, né? Veja que o manejo do indivíduo amputado, ele também deve ser multiprofissional, né? Por quê? A gente fala que a amputação, né, começa mesmo antes dela acontecer, né? E como é importante a maneira como a equipe profissional vai avaliar e vai decidir pelo procedimento, escolhendo uma melhor técnica, um melhor nível e transmitindo isso para o paciente e para a família de uma forma realista, né? Porém com bastante cuidado, porque ninguém quer perder uma extremidade, né? Obviamente. Então existe toda uma técnica, um cuidado a ser desenhado isso, né? Começa daí. Começamos antes mesmo da amputação, todos os cuidados para a gente orientar, para se aproximar, para falar, para explicar qual vai ser a técnica, né? Na sequência, né, a gente precisa monitorar e controlar as doenças que esse paciente tiver associadas. Então, se ele está hipertenso, se ele tem uma doença renal, se ele tem um diabetes, a gente tentar trabalhar essas doenças. E com relação à técnica, existe, obviamente, isso vai da habilidade da experiência do cirurgião. Então, cuidados no manuseio tecidual. A gente sabe, por exemplo, que o paciente diabético, o paciente renal crônico, ele tem uma pele, ou mesmo o indivíduo de um pouco mais de idade, ele tem uma pele um pouco mais frágil, que pode apresentar situações de dificuldade de cicatrização, que pode favorecer a instalação de um processo infeccioso. Então existem a técnica e a habilidade do cirurgião para tentar minimizar esses efeitos possíveis, mas não desejados, né? Começa aí. Depois a técnica no manuseio dos tecidos profundos, os cortes ósseos, o tratamento das veias, das artérias, dos nervos, né? Uma boa analgesia, né? Sabendo, são procedimentos que se cortam um número muito grande de tecidos, né? E a gente precisa tá controlando isso. Depois, uso de antibióticos profiláticos, se for o caso, durante o gesto operatório, algumas horas depois do ato operatório. E aí sim a gente entra num processo, vamos dizer assim, com o paciente já fora do ambiente cirúrgico e já no seu leito hospitalar, um trabalho já de começar a sua movimentação motora, a sua movimentação
com o cuidado com o coto, né? Se ele não tiver sofrimento com a ferida, não tiver muita dor, a gente já pode iniciar manobras de dessensibilização, massagem, drenagem, eventualmente até algum contensor elástico para estar ajudando a drenagem desse Essa seria coto. a reabilitação, doutor. O início dela seria o que a gente chama de reabilitação pré-protetização. A reabilitação a gente costuma dividir também academicamente em 3 fases. A reabilitação pré-protetização, a reabilitação periprotetização, ou seja, quando o paciente já recebe a sua prótese, usa essa prótese durante as sessões de reabilitação, junto com o fisioterapeuta, junto com o cirurgião, mas não leva essa prótese para casa. Fica lá na clínica do médico ou na clínica fisioterápica. E a reabilitação pós-protetização propriamente dita, onde ele usa uma grande quantidade do seu tempo, ele já está utilizando o aparelho protético, né? Veja que um cuidado interessante também, que vale a pena a gente destacar, é que muitas vezes os pacientes, ou mesmo até os profissionais de saúde um pouco mais desavisados, na tentativa de facilitar e dar um pouco mais de conforto dos pacientes, acabam às vezes exercendo manobras que do ponto de vista de reabilitação deste coto pode ser prejudicial. Então, como por exemplo, o paciente está amputado abaixo do joelho e se coloca um travesseirinho embaixo do joelho para relaxar aquela estrutura. Então, este travesseirinho embaixo do joelho gera um posicionamento adequado desse coto e pode fazer com que existam encurtamentos teciduais de tendões e de músculos, e esse paciente lá na frente vem apresentar uma contratura, um joelho parcialmente fletido. Veja que isso para protetização é complexo. E o fisioterapeuta vai ter que lançar mão de recursos um pouco mais agressivos para desfazer essa contratura que se instalou numa fase antes do paciente chegar até ele, né? Então essas condições de posicionamento são importantes também dentro do ambiente hospitalar e também em casa, quando esse paciente for em casa, né? Então veja, e aí se inicia um processo mais franco, né? mais agressivo, de restabelecendo esse indivíduo como um todo, com fortalecimentos musculares globais, alongamentos globais do indivíduo, né? Dessensibilização, enfaixamento do coto, trocas posturais, trocas de posicionamentos, treinamentos para atividade diária, para que a gente chegue num determinado momento, a gente fala, olha, este paciente pode receber uma prótese agora, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que reabilitar é diferente de protetizar. A gente fala que reabilitar sempre, protetizar sempre que possível. Existem situações que a gente não consegue protetizar, né? Então, às vezes, o paciente com idade muito avançada, ou paciente com alguma situação clínica que inviabiliza o processo de protetização, por exemplo, uma grande insuficiência cardíaca, onde o gasto energético para usar a prótese, ele aumenta. E aumentando este gasto energético, aumenta o metabolismo dos órgãos vitais. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave pode ter uma dificuldade nesta protetização, né? E assim outras situações, grandes desequilíbrios, né? Então a gente precisa avaliar, mas reabilitar sempre, independente se o paciente vai ser deambulador ou não deambulador, se ele vai ser protetizado ou não protetizado. Então fica esta mensagem, eu acho bastante relevante. Reabilitar sempre, protetizar sempre que possível. Exatamente. Doutor, infelizmente a gente não tem mais tempo hoje. Eu adorei o tema do programa de hoje, porque eu acho que é muito importante, né? É importantíssimo, né? E tirar embora a gente lança recursos de salvamento de membro, né? Lembrar que aqueles pacientes que por alguma situação chegaram a ser submetido a uma intervenção, que a vida também não acabou, né? Com certeza. Ele pode ser inserido num programa de reabilitação adequada, né? Receber todos os cuidados e voltar produtivo ainda para a sociedade. Certeza. Então existe um território bastante vasto para a gente poder explorar e devolver a qualidade de vida e funcional para esses pacientes. Com certeza, doutor. Bom, e você aí que nos assistiu hoje, gostou do programa de hoje, estava assistindo e de repente, poxa, fui chamado para ser atendido, não deu para terminar?
vá no nosso canal no YouTube, lá você pode conferir esse programa de hoje e outros programas da Rede São Paulo Saudável. Basta vocês acessarem youtube.com/redesp-saudável, youtube.com/redesp-saudável. O programa Articulação fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Até lá!